Já? Pode falar? Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai apresentar o 42º seminário da graduação em Física, com o tema Descrição do espalhamento de pares partícula e antipartícula e o cálculo de seção de choque, que será ministrado pelo estudante de mestrado da UFPR, Edivaldo Bandeira da Silva. Lembrando que as dúvidas podem ser colocadas nos comentários e ao final a gente leva para o Ed responder. Então, falando um pouco sobre o Ed, ele possui ensino médio pelo Colégio Acesso e se formou no bacharelado em Física pela Universidade Federal do Paraná em 2019. Foi aluno bolsista de iniciação científica do professor Dr. Pedro Donizete Damasio, do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Paraná, tendo desenvolvido projeto de pesquisa na área de matemática aplicada com ênfase no método dos elementos finitos intitulado Teoria Matemática do Método dos Elementos Finitos e Aplicações, o qual foi concluído no segundo semestre de 2018 com a apresentação do trabalho na Jornada da Matemática Aplicada, na Jornada Matemática Aplicada e Educação Matemática. Durante o ano de 2019, ele foi orientado em Introdução à Pesquisa pelo professor César Augusto D'Artora, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR, na área de Teoria de Campos e Interações, onde desenvolve o projeto de pesquisa intitulado Descrição do espalhamento de pares partículas e antipartículas e o cálculo da seção de choque. Atualmente, é aluno acadêmico do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Paraná, sob a orientação do professor Dr. Márcio Henrique Bétega, com ênfase em Física Atômica e Molecular. Agora eu passo a palavra para o Ed. Boa tarde a todos e todas, obrigado pela apresentação. Queria agradecer também à organização dos seminários de graduação por esse convite. Já era para ter acontecido há algum tempo esse seminário, mas infelizmente devido à pandemia estamos aqui, né? Quero agradecer a presença de todos que estão no YouTube também. Eu espero que seja proveitoso e que a gente possa desenvolver muitas ideias que não desenvolvido durante a graduação, né? A gente, pelo menos aqui na Universidade Federal do Paraná, a gente trata teoria de campos clássico e apenas na pós-graduação a gente vê alguma coisa aprofundada sobre quantização do campo da teoria eletromagnética. Esse trabalho, então, conforme foi dito, eu desenvolvi no final na graduação, durante as disciplinas de Introdução à Pesquisa 1 e 2, cujo título já foi nomeado. Então, o meu seminário, vocês conseguem ver a mãozinha do meu... O pessoal da organização consegue ver a mãozinha do meu mouse? Sim? Ok. Então, a apresentação foi separada conforme o sumário aqui. Eu vou dar uma introdução histórica até o problema da eletrodinâmica quântica, uma motivação física, os meus objetivos e entrar na teoria em si. E depois eu apresento os meus resultados e a conclusão. Tudo se inicia lá no século XIX com James Clerk Maxwell. Ele é autor da segunda revolução científica, né? A primeira sendo por Isaac Newton. Através de seus trabalhos publicados, o James Clerk Maxwell, os trabalhos publicados em 1861 e 1862, que descreve a teoria clássica da radiação eletromagnética, onde ele observou que a eletrostática e o magnetismo e a luz provinham de um mesmo elemento fundamental. A partir lá das famosas equações de Maxwell, essas equações já existiam antes dele, né? Que são equações empíricas,
as quais são as leis de Gauss, a lei de Gauss magnética, ou a lei dos monopolos, a lei de Faraday e a lei de Ampère. Só que ele precisou fazer uma correção na lei de Ampère, adicionando um termo chamado corrente de deslocamento. E através dessas 4 equações, onde elas são acopladas, a gente consegue desenvolver uma equação de onda, tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético. E, além disso, ele observou que um não existia sem o outro, ou seja, o campo elétrico não existia sem o magnético, né, o que dá toda a dinâmica do nosso sistema. E que esses mesmos elementos cumpriam o mesmo elemento fundamental, que é a luz, ou qualquer outro tipo de radiação, né, e aí varia com a frequência. E esse, de fato, foi um verdadeiro gol de placa da física, como um professor nosso costuma dizer. Todavia, ele não entendeu toda a complexidade ainda dessa teoria, porque as equações de Maxwell, elas não respeitam as transformações de Galileu. Isto é, né, que toda lei física ela é invariante sobre a transformação de referencial, o que não era o caso, né, para as equações de Maxwell. Então, ou duas uma, ou as equações de Maxwell estavam corretas, e aí a física clássica estava incorreta, o que era uma quebra de paradigma enorme, já que é uma teoria de 200 anos sendo testada e bem formulada, ou então a teoria de Maxwell estava incorreta, e aí as leis de Newton estão corretas. E até por isso ele propôs que a existência de um fluido que permeia todo o meio, que é chamado éter. E aí esse paradigma ficou por algum tempo ainda. Agora, avançando, bem no finalzinho do século XIX e pelo menos no primeiro quarto do século XX, a gente teve o desenvolvimento da teoria quântica moderna, né? Aí eu exemplifiquei com os ditos pais da mecânica quântica moderna, que é o Max Planck. Ele foi laureado em 1918 pelo descobrimento do quanto de energia. Werner Karl Heisenberg, que foi também laureado em 1932 pela criação da mecânica quântica, ou a álgebra matricial. Ele apenas recebeu, em 1933, o prêmio Nobel em física. E o Erwin Schrödinger, que também pelas novas descobertas frutivas da teoria atômica, ou a mecânica ondulatória, né? Então, o foco da mecânica quântica é estudar as propriedades e a dinâmica de partículas atômicas e subatômicas. Em 1933, junto com Schrödinger, foi laureado também o físico Paul Dirac. Bom, aí a gente consegue descrever o mundo microscópico com essa teoria, uma teoria fundamental. No mesmo período, a gente teve o desenvolvimento da teoria da relatividade, né, que quebrou um velho paradigma lá iniciado com James Clerk Maxwell. Através de vários experimentos, mas o mais reconhecido, né, a experiência de Maxwell-Morley, em 1887, ele provou a inexistência do éter. E daí, através dos estudos de Hendrik Lorentz, ele foi laureado em 1902, né, o segundo prêmio Nobel, pelos estudos da influência do magnetismo sobre fenômenos de radiação, juntamente com o físico Pieter Zeeman, aquele lá do efeito Zeeman. Ele introduziu essa ideia de tempo local. Em 1904, foi o artigo publicado, onde ele chegou às famosas transformações de Lorentz, onde deixava as equações de Maxwell invariantes sobre essa transformação, e também conseguiu provar que as leis de Newton também eram invariantes sobre a transformação de Lorentz, sendo que ela recaía, a transformação de Galileu, é um caso particular das transformações de Lorentz para velocidade muito menores do que a luz. A gente poderia listar muitos matemáticos, como Henri Poincaré ou George Riemann, pela formação matemática da teoria que baseou os postulados da relatividade especial, mas quem teve toda a ideia física
o grande feeling do assunto foi o Albert Einstein. Ele formulou a teoria da relatividade espacial especial em 1905, conhecido Annus Mirabilis, juntamente com outros 3 trabalhos, sendo que um deles ele foi laureado em 1921, que é pelo efeito fotoelétrico, aonde ele indica a existência do fóton, que é o bóson mensageiro da teoria eletromagnética. E aí ele fez a quebra desse novo paradigma, né? Que é introduzir o tempo como uma dimensão. Ou seja, a gente tem um espaço quadridimensional, temos o tempo e as 3 dimensões espaciais. Então, dessa forma, a gente tem 2 teorias fundamentais e, aparentemente, elas não conversam, aparentemente. A primeira tentativa de fazer essa junção dessas 2 teorias foi a teoria do campo clássico escalar, regida pela equação de Klein-Gordon-Fock. Muitas vezes na literatura eles só nomeiam como equação de Klein-Gordon, né? Esse físico aqui, eu encontrei as imagens do Oscar Benjamin, infelizmente do físico alemão Walter Gordon não encontrei, e do Vladimir Alexandrovich Fock. Normalmente, pela política macartista no século passado, ele é excluído de muitas contribuições, uma vez que ele é um físico soviético. Ele tem desenvolvimentos em diversas áreas, por exemplo, a área que eu estou atualmente, que é o estudo de estrutura eletrônica, a gente trabalha com um método chamado Hartree-Fock. O Fock, as soluções da equação de Klein-Gordon, Fock, moram no espaço de Fock, inclusive. Tanto é que o Fock ele é tão, digamos, especial assim, no sentido que ele ganhou a maior honraria da soviética, que é a medalha do herói da União Soviética. Bem, todavia, essa teoria, né, ela não descreve bem os elétrons por causa do seu spin, né? E também ele falha na previsão probabilística, né? Pois ocorrem nas probabilidades negativas nessa teoria. Embora ainda descreva bem o pion, que são elementos sem cargas, né? Sem spin, desculpe. Bom, para contornar esse erro, teve a formulação pelo Paul Andrew Maurice Dirac. Ele foi laureado em 1933, juntamente com Schrödinger, com o seu desenvolvimento da teoria quântica. No caso aqui, ele conseguiu descrever partículas com um spin semi-inteiro. Ele propôs a famosa equação dele, que é a equação de Dirac, que é outro gol da física teórica, onde ele fez uma previsão teórica do conceito de antipartícula, que foi confirmado em 1932 pela descoberta do pósitron, e daí ele foi laureado em 1933, e isso foi um grande avanço, mas ainda assim é uma teoria clássica, ela não prevê a destruição e nem a criação de partículas ou só antipartícula. E para tal desenvolvimento, nós temos a eletrodinâmica quântica, né? Nós englobamos a teoria clássica de campo eletromagnética e do campo fermiônico. Desenvolvida por esses 3 cientistas aqui, eles foram laureados em 1965, o físico japonês Shinichiro Tomonaga. São trabalhos independentes, mas como era um período pós-guerra, o desenvolvimento da eletrodinâmica quântica se deu na década de 50, e o Japão ficou muito afastado, né, em questões políticas, e só depois de muito tempo que foi referenciado. Tanto é que ele também foi laureado. Também tem o Julian Schwinger, famoso na área de espalhamento, onde o pessoal aí também faz parte do trabalho com o GFAM, vão reconhecer pela equação fundamental, que é a equação de Lippmann-Schwinger. E também o físico Richard Feynman. Ele tem uma extraordinária contribuição, porque os desenvolvimentos dos cálculos eles são bem complicados.
Só que o Feynman, ele introduziu uma construção pictórica desses fenômenos de espalhamento, que são os famosos diagramas de Feynman, que deu uma facilidade para o cálculo de amplitude de espalhamento enorme, o que facilita de muitos seus trabalhos. Mas, conforme eu for desenvolvendo, isso vai estar bem legível para vocês. Então, dessa forma, a gente buscamos entender qual o consenso entre a mecânica quântica e a mecânica relativística, através da teoria de campo eletromagnética e campo fermiônico. Então, nós buscamos explicar o porquê esses eventos ocorrem e, principalmente, como eles ocorrem. Então, para a motivação, né, física desse estudo aqui, podemos dar uma referência em altas energias, que foi na construção do International Linear Collider, né? Era para ser construído no Japão, infelizmente por questões econômicas nas crises dos últimos anos, esse projeto não foi levado à frente. Mas aqui nós vemos um acelerador de partículas linear, onde a gente colide o elétron e o pósitron, embora ainda a gente, para fazer análise desses sistemas, a gente tenha que englobar a força nuclear fraca. E para baixas energias, né, a gente tem a tomografia por emissão de pósitrons, é um procedimento utilizado na detecção de tumores. O princípio físico por trás desse procedimento é que o paciente, né, a pessoa, ela tome um sinalizador contendo glicose e algum elemento radioativo, e quando o pósitron emitido por essa ferramenta aqui, ela emite um pósitron, quando se choca com um elétron, eles se aniquilam, e aí há a criação de fótons, como observado aqui. Bom, e quando esse equipamento, quando está uma região com glicose que é metabolizada em excesso, aparecem essas imagens aqui em tom vermelho, como neste exemplo aqui, ó. É um GIF, eu espero que todos estejam vendo, que é um MIP, ou seja, uma projeção de intensidade máxima pelo PET, né, que daí é em inglês, vindo do inglês lá da tomografia por emissão de pósitrons, onde a gente consegue detectar cânceres no coração, nos rins, na bexiga, no cérebro, e além das metástases hepáticas aqui na região do abdômen. É uma aplicação bem interessante. Embora aqui eu vou focar para altas energias na conclusão no meu trabalho. Então, o meu objetivo aqui é buscar uma boa descrição desses fenômenos, né, por meio dos meus observáveis da teoria. Isto é, a gente tem uma teoria, né, fundamental, e a gente busca ver como que acontece isso no experimento. Então, o nosso modelo em si, ela tem que reproduzir bem os dados experimentais. Daí, especificamente para o meu seminário, né, então, eu vou fazer uma descrição de um modelo, por meio de teoria de perturbação, em aproximação de segunda ordem. Esse é um passo fundamental aqui, né, utilizar a teoria de perturbação, utilizando o formalismo canônico da teoria quântica de campos, e ao final, associar com os diagramas de Feynman. Esse é o outro passo fundamental do desenvolvimento. E, por fim, daí nós deduziremos uma equação geral para a seção de choque diferencial em nível árvore ou um loop. Isso quer dizer, esse nível árvore é fazer uma aproximação de segunda ordem na teoria perturbativa. E aí a gente analisa no limite ultra-relativístico. Bom, o modelo físico do nosso problema. Aqui é uma imagem clássica, pictórica, né? Onde o que interessa aqui são os estados iniciais das minhas partículas, o momento que elas interagem, e os estados finais aqui, né? Por P' aqui, indicados. Bom, a gente pode fazer diversas formas de uma teoria clássica, né? Fazer a formulação desse problema,
utilizando as leis de Newton, a formulação lagrangiana para mecânica ou a hamiltoniana. No caso em si, eu vou utilizar a formulação lagrangiana. Lembrando que a equação que rege o formalismo lagrangiano é as equações de ordem Lagrange, né? Onde você tem n graus de liberdade. Para fazer nessa formulação lagrangiana, ela deve respeitar as simetrias do nosso sistema físico, né? E, consequentemente, essas simetrias correspondem a quantidades físicas conservadas. Aqui, no caso, eu estendi a formulação da equação de ordem Lagrange para a teoria de campos, onde eu acoplo a minha quarta dimensão, o tempo, e aí eu tenho uma transição de n graus de liberdade para infinitos graus de liberdades. E daí, para desenvolver essas simetrias, eu utilizo o teorema de Eminator, que daí ela fala sobre a integral I, onde que esse I é associado à ação do nosso sistema. Ela é invariável a um grupo de relações, que é designado por esse G índice ρ, onde esses ρ são as combinações lineares independentes das expressões de Lagrange, né, da minha lagrangiana do sistema. E elas tornam-se divergentes. E a partir disso, né, inversamente, também é válido, né? Quando tem uma invariância I em relação ao grupo GP, isso seguirá. Então, daí, esse caso é válido também para a teoria de campos, né, que eu tenho infinitos graus de liberdade, ou infinitos parâmetros. Aí a gente... Esse é o teorema publicado no paper da Eminator, da Eminator. E o que ele diz? Né? Ela fala que a ação I do nosso sistema, que governa o nosso sistema, ela é estacionária em uma dada região do espaço, ou seja, então, para um campo φ, né, ou psi, um sistema um sistema de simetria contínua associado a esse índice ρ aqui, quando nós analisamos a evolução do sistema naquela região que a gente está delimitando com uma fronteira. Então, a contribuição da fronteira para uma pequena variação da ação do meu sistema, esse I aqui, é como se fosse um fluxo de corrente conservada. Por exemplo, existe a carga elétrica. A carga elétrica, existe uma propriedade fundamental que ela é conservada. A quantidade, então, de carga elétrica dentro dessa região do espaço, ela não pode variar, a menos que a carga passe sobre a superfície que faz a fronteira. Então, se a gente considerar um lagrangiano, né, que descreve, por exemplo, as cargas elétricas, nesse caso aqui, é a lagrangiana de Dirac, que vai descrever os nossos fenômenos. Bom, dessa forma, ela tem que ser invariante sobre transformações, né? Então, ela tem que ter uma simetria. Além disso, eu esqueci de falar, né? Mas uma outra forma de ver o teorema de Eminator uma outra forma que ela pode ser declarada, né, para a teoria de campos é que sempre que existir uma simetria diferenciável aqui, ela pode se ver pela derivada normal aqui, né? Daí são 4 derivadas ali dentro. Ela gerada por ações locais, né? Elas correspondem a uma corrente conservada. Né? E aí a gente pensa da seguinte forma: quando a gente aplica uma transformação por simetria, ela pode assumir um caráter local ou global. Quando a transformação de simetria deixa o sistema invariante em todos os pontos localizados do espaço. Então, essas transformações constituem uma simetria global. Só que essa exigência é deixada de lado quando nós estamos lidando com teorias de calibre, que é essencialmente uma teoria de calibre cuja ação, né, aquele I lá, ela é invariante sobre transformação de simetria que corresponde às coordenadas do nosso espaço e tempo. Então, a gente apresenta então uma simetria local aqui, representada por essas equações, tanto na psi quanto na sua conjugada. Então, a gente tem um dado referencial e a gente transforma para um outro referencial devido com a simetria de transformação, que é uma transformação rotacional. Aplicando essas transformações lá na minha lagrangiana
do Dirac, que descreve os elétrons, né, nós temos um problema, porque não é respeitada essa transformação. Ou seja, a gente perde a conservação da carga. E aí a gente enfrenta um grande problema. Isso é breaking news aí. Então, como que a gente pode solucionar esse problema? A gente introduz, né, em vez de deixar lá na Lagrangiana aquela derivada ordinária que eu indiquei, a gente introduz o conceito de derivada covariante. Se lembrem que a derivada é uma transformação linear de um espaço a outro, e aí a gente introduziu um elemento do campo eletromagnético, que esse aqui é o famoso quadrivetor potencial, né, onde nele está guardada o potencial escalar e as três componentes do potencial vetor. E aí a gente consegue deixar a solução do campo invariante, né? Do campo de Dirac. E assim, quando a gente acopla o campo eletromagnético, a gente obter a lagrangiana da eletrodinâmica quântica, que daí contém aquele termo que descreve as partículas de spin meio, contém o termo que descreve o campo eletromagnético, ou o bóson fundamental, né, dessa teoria, que é o fóton, e o elemento que descreve essa interação entre esses dois, entre a matéria e a radiação. Bom, aí a gente tem mais um passo, né, que é a expansão perturbativa da matriz S. Então, a gente, como pessoal que estudou mecânica, vai se lembrar lá que a gente consegue passar da mecânica lagrangiana para a mecânica hamiltoniana. E quando a gente descreve a hamiltoniana do nosso sistema, a gente consegue concentrar a descrição dos seus elementos, né, como da radiação e da matéria, que é guardado aqui nesse H índice 0, e a parte onde eles interagem. E a parte interessante, onde que nós desenvolve essa teoria, é na parte de interação. Então, a hamiltoniana é menos a lagrangiana de interação, que é dada aqui, então, pelos nossos elementos fundamentais, né? Que é a carga elétrica, é o elemento do campo, o conjugado do campo de Dirac. Aqui, o elemento fundamental do campo eletromagnético, né? Que é esse risco aqui, quer dizer que a gente tem as matrizes de Dirac, e aqui esse A é o quadrivetor potencial. E aqui nós temos um outro elemento do campo de Dirac. E como a gente consegue obter a descrição da matriz S? É por meio de uma evolução temporal do nosso sistema. Quando a gente aplica a hamiltoniana sobre um determinado estado, a gente obtém, né, a equação de Schrödinger. Resolvendo essa equação de Schrödinger, obtemos o operador de evolução temporal, né, uma solução, de um intervalo T0 até um intervalo T1. E aí, num limite, a gente consegue essa matriz S, né, essa matriz de espalhamento. Então, como a gente obtém essa matriz de espalhamento? É colocando os tempos, né, o T0 em menos infinito e o T1 em mais infinito. Daí o próximo desenvolvimento, aqui, então, né, essa matriz S, ela vai fornecer para a gente a amplitude, ou seja, uma densidade de probabilidade de uma transição de um estado inicial I para um determinado estado final F. E daí a gente obter os elementos de matriz desse operador. E como a gente desenvolve isso? Por meio do desenvolvimento em séries de Dyson, né? Um físico muito famoso que faleceu no ano passado. A gente consegue fazer esse desenvolvimento em séries, e aí a gente obtém infinitas integrais dessa hamiltoniana de interação, aonde eu nomeei, então aqui, eu separei cada integral desse termo de expansão, né? Daí vai de ordem 0 até o que você quiser, da minha matriz, na minha amplitude de transição, né? Onde aí, então, fica a minha hamiltoniana de interação, dada pelo meu elemento fundamental. Esse aqui representa o meu elemento que vai fazer a expansão, né? A perturbação do meu sistema, os meus elementos aqui, né? Bom,
aqui é uma parte bem tocante dessa teoria que eu desenvolvi durante a introdução à pesquisa 1, que é a quantização dos meus campos. Conforme eu falei na introdução, né, o Dirac e o Maxwell, eles desenvolveram teorias clássicas da matéria, né, no caso, com partículas de spin meio, e o Maxwell desenvolveu a teoria clássica da radiação como um campo, né? E aí a gente passa um processo de quantização, ou seja, o processo de primeira quantização, né, a quantização canônica, é transformar as minhas quantidades dessas teorias em operadores, e o processo de segunda quantização, que é incluir os operadores de criação e aniquilação. E aqui, né, a gente tem o quadro vetor potencial, que ele guarda informações muito importantes, né? Aqui esse A, então, é o meu operador de aniquilação, e como a gente está tratando um fóton aqui, né, a gente faz a aniquilação do fóton. E aqui, né, o conjugado desse operador, é o operador criação, aonde nós criamos um fóton. E aqui, daí, para a parte da matéria, né, do campo de Dirac, nós temos aqui, então, esse C aqui vai ser o meu operador aniquilação. O significado físico dele vai aniquilar um elétron. E aqui, essa conjugada vai ser o operador aniquilação. Todavia, vai dar a sua antipartícula, que é o pósitron. Daí, quando a gente faz a conjugação dessa função, nós temos o operador aniquilação, só que para o pósitron, e o operador criação, só que dessa vez para o elétron. Aqui outros termos importantes, né, que esse epsilon é a componente do meu vetor de polarização, e esses U's e V's aqui, eles são as energias de cada componente do meu spin fermiônico. Então, esse é um processo de quantização, não se choquem pelo tamanho da equação nem nada, mas o importante é o significado físico que está por trás dela. E além disso, né, a gente consegue observar aqui essa exponencial que descreve, né, uma equação, uma onda plana por onde essas grandezas se propagam. Tá. Avançando então na teoria de perturbação, a gente faz a perturbação de ordem zero, que é a identidade. Todavia, essa parte não nos interessa, porque a descrição da nossa teoria aqui, para essa expansão de ordem zero, vai estar o que dá à frente. E o que interessa para a gente é o estado inicial e o estado de interação, o estado logo em seguida. Então, esse primeiro elemento não vai fazer diferença para nós. Já na expansão de ordem 1, a gente obtém lá, por meio da expansão de séries de Dyson e pelo teorema de Wick, a gente obtém esse elemento aqui, essa integral. Só que observem que essa integral ela não fala sobre um processo físico real, porque conforme eu falei aqui dos meus campos, né, meus campos livres de Heisenberg, esse operador aqui, eu vou falar que ele é um A+, que é onde ele aniquila o meu fóton, e aqui vai ser o meu A-, onde ele cria o meu fóton. E aí, analogamente, né, para esse campo aqui, quando eu tiver o psi+, ele vai estar aniquilando um elétron, o psi- vai estar aniquilando, criando um pósitron, e aqui a conjugada vai ser o contrário, né? A conjugada mais vai aniquilar um pósitron, e a conjugada menos vai criar um elétron. Isso significa nesse ponto aqui. Então, observe que num ponto X vai ter a aniquilação de um elétron, também a criação de um fóton e a criação de um elétron. E aí, utilizando os diagramas de Feynman, onde o diagrama de Feynman aqui, na vertical, sinaliza a minha distribuição espacial, e na horizontal, descreve o meu fluxo de tempo. Então, o que acontece nesse processo físico na expansão de ordem 1? A gente tem um elétron ali no espaço, em determinado momento, ele se aniquila e ele se cria novamente, juntamente com a emissão de um pósitron. Só que isso não respeita
a conservação do quadrimomento quadrimomento energia. E aí isso pode ser visto fazendo a operação, né, fazendo os cálculos, a gente consegue ver, quando a gente calcula a amplitude de espalhamento lá, vai se anular. Mas é bem, como no respeito era esperado que ele se anulasse, né? Bom, e para o próximo, para a nossa próxima ordem de expansão, a gente tem os elementos de ordem 2. Aí a gente tem as nossas séries de expansão, e utilizamos um teorema fundamental, porque como a gente está lidando com operadores de criação e aniquilação, muitos termos zero. E aí a gente utiliza o teorema de Wick, que daí suponha que dois campos φ1 e φ de x1 e φ de x2 em tempos distintos, né? O resultado desse ordenamento normal, ele vai dar a ordenação normal desses operadores, e o segundo termo vai falar sobre o valor esperado do estado de vácuo dos campos ordenados temporalmente. E isso vai resultar nos propagadores de campo numa transição vácuo-vácuo. Na teoria de campos, né, ela é fundamental, ela é muito interessante, porque ela dá uma energia para o vácuo, uma energia mínima, né? E aí, naquele segundo termo, a gente tem dois propagadores fundamentais, né? Que é o propagador dos férmions. Nesse caso aqui, né, nessa imagem está o diagrama de Feynman para o elétron. Se fosse para o pósitron, o que mudaria aqui é que a direção dessa seta seria ao contrário, né? E para os fótons, a gente tem esse diagrama de Feynman aqui, que é um onduladinho, né? De um ponto A até um ponto D. Bom, na expansão perturbativa de ordem 2, a gente tem lá, nós vimos, né, que tem 6 termos aqui nessa equação. Conforme nesse slide aqui, tem seis operadores, e a gente pode fazer várias formas de contrair esses termos. Quando eu falo contrair, é quantas vezes eu faço aparecer esses propagadores aqui. Então, eu posso fazer nenhuma contração, uma contração, duas contrações e 3 contrações. Para essas diferentes formas aqui que eu tenho, eu descrevo diferentes formas de espalhamento. Nesse trabalho, eu estou trabalhando com espalhamento elétron e pósitron. Mas eu tenho outras formas de espalhamento, como elétron-elétron, pósitron-pósitron, espalhamento de elétron por fóton, e as N formas. Aí eu vou me concentrar, né, aqui nos termos de contração 1. Porque quando eu contraio apenas uma vez, eu vou fazer isso vai aparecer apenas um propagador dos meus campos. E aí, né, como são matrizes, ela vai dar esses elementos de matrizes aqui, para minha contração de ordem 1. Todavia, o meu fenômeno que eu estou interessado, né, ele vai descrever o espalhamento elétron-pósitron. Quando os dois se chocam, há uma aniquilação dessas partículas e a criação de um fóton. Então, o meu meio propagante vai ser o fóton, né? Esse vai ser o sistema de interação. E aí eu vou me concentrar apenas nesse elemento de matriz aqui, ó. Só que, ainda assim, faz aparecer um trabalho enorme, porque se lembrem que cada um desses operadores representam 2 operadores, um de aniquilação e outro de destruição. E aí, né, como eu quero fazer a contração de ordem 1, então eu faço tenho uma ferramenta matemática onde eu consigo juntar esses 2 operadores, né, os quadrivetores, e consigo obter o meu propagador de fótons. Só que ainda assim, eu tenho esses quatro operadores. Ou seja, eu vou ter 2 ao quadrado, 2 na 3, 2 na 4. Serão 16 integrais nessa equação, né, a partir dessa expansão aqui. E aí, muitas dessas integrais, elas não têm significado físico, assim como eu exemplifiquei na expansão de ordem 1, e para no nosso caso de interesse, vai aparecer apenas 4 integrais de
Aí eu, né, eu não coloquei toda a integral aqui, só coloquei os 4 termos que irão aparecer, né? Que elas não serão, que elas têm significado físico e elas não dão integrais nulas. No caso aqui, observe que nessa primeira equação e essa segunda equação, elas são muito semelhantes, né? Que os operadores criação, onde estão desse lado, os operadores aniquilação, criação estão desse lado, na segunda equação, os operadores de destruição estão, né, invertidos aqui. E aqui também nós temos essa troca dos índices espaço-temporais, que são essas variáveis de integração, são conhecidas como variáveis dummy, ou variável 01. Quando a gente faz a troca desses operadores e trocamos seus argumentos, elas são as mesmas coisas, né? As integrais são as mesmas. Isso significa que, então, que essa primeira e a segunda integral, elas são iguais, e analogamente para a terceira e a quarta integral. Então, a gente soma elas, né? A gente fica com 2 vezes cada integral. E aí, cada uma dessas integrais, ela tem um significado físico. E isso é o grande salto que o Feynman, né, propôs, que é a gente fazer uma descrição lá do espalhamento elétron-pósitron. E aí, quando a gente vai observar os valores dos elementos de matriz, a gente vai analisar, então, né, a matriz S, a amplitude de espalhamento, de um determinado estado inicial, que é iniciado lá com um elétron e um pósitron, e um determinado estado final, que também terá um elétron e um pósitron. E como nós vimos anteriormente, terão 2 termos. Um, que eu coloquei um índice alfa aqui, e outro um índice beta, que tem um significado físico importante. Calma aí, eu acho que deu uma travadinha. Foi. Aqui. Por aquela primeira integral lá, o significado físico dela, observe, a gente consegue associar, né? Aí está o segundo passo fundamental da nossa teoria, que é associar com os diagramas de Feynman. Então, quer dizer, nosso objetivo, né? É que se vocês observarem aqui, ó, num ponto x2, a gente vai ter, então, a aniquilação de um pósitron e a aniquilação de um elétron. Juntamente, nesse ponto x2, nós teremos o propagador do fóton. Então, né, quando a aniquilação acontece aqui, né, quando esse elétron e esse pósitron se chocam, eles se aniquilam e criam um fóton. E aí ele se propaga, em determinado momento esse fóton se aniquila, criando um elétron e um pósitron. Descrito nesse trecho dessa equação aqui, ó, nessa primeira parte, né, onde tem aqui, né, esse φ conjugado menos, que o significado físico dela é a criação de um elétron, e o meu φ menos, que é a criação de um pósitron. E para o outro elemento, né, a gente tem um outro significado físico. Só lembrando aqui, né, eu falei isso anteriormente, aqui está a minha distribuição espacial e aqui o meu fluxo temporal. Então, a gente tem um elétron e um pósitron no estado final, eles estão se deslocando lá espacialmente. Em determinado momento, há uma troca de um fóton e eles continuam seguindo a sua vida. Daí a gente pode observar da seguinte forma. Em um determinado ponto x2, aqui, né, no final da minha integral, a gente tem a psi conjugada mais, que significa a aniquilação de um pósitron, e aqui a minha psi menos, né, que é a criação de um pósitron. Juntamente, nesse ponto, vai ter um propagador de um fóton. Ou seja, a gente tem essa parte aqui, né, a parte aqui de cima desse diagrama. E analogamente, né, para o trecho inicial aqui, a gente tem a criação de um elétron e a destruição de um elétron. E naquele ponto ainda tem o propagador do fóton, é nesse ponto aqui abaixo no diagrama. E aí a gente tem o gol de placa da física. Isso que deixa tão especial, e também que a contribuição de Feynman para esse trabalho. Porque em si, eu espero que vocês não tenham, né, quem não está acostumado e tal, não tenha assustado pelo tamanho dessas equações, né, porque é uma trabalheira matemática, né, que o Schwinger e o Tomonaga também desenvolveram de formas independentes, mas esse salto, né, onde a gente pode descrever vários tipos de interação a
apenas escrevendo o diagrama, em vez de ficar calculando essas integrais enormes, né? Esse processo é simplificado, mas a gente pode ter elementos ainda mais enormes, utilizar expansões perturbativas maiores ainda. E isso aqui é um detalhe bem interessante, é que como a gente fez um desenvolvimento em um loop, ou nível árvore, ou seja, fazer uma expansão perturbativa de segunda ordem, ela está diretamente associada aos vértices desses diagramas, né? Aqui existem 2 vértices, assim como no diagrama anterior. Existem 2 vértices. Mas se eu tivesse, por exemplo, mais um fóton saindo aqui e o fóton se aniquilando aqui, a gente teria mais 2 vértices, aí eu precisaria de ordens maiores para explicar esse fenômeno, que daí são as correções da teoria, né? Que é conhecida como as correções radioativas. Bom, então para esse meu primeiro diagrama aqui, eu tenho a aniquilação, né, do elétron e do pósitron e a criação de um fóton, que é conhecido como canal S. Fazendo outros cálculos ali, a gente obtém nossa amplitude de espalhamento, né, de um estado inicial para um estado final do meu canal S, aqui, com um índice alfa, né, que é descrito por essa equação aqui. Novamente, não se preocupem com essas equações, né, não fiquem chocados e tal. É importante o significado físico que contém nela, né, que se lembre, as energias dos spinores. Aqui eu tenho o meu propagador, né, do meu fóton, que provém lá do meu momento, do meu quadrimomento inicial, de uma da partícula, do elétron e do pósitron, e aqui, novamente, aparecem os meus elementos de energia. E, analogamente, para o canal T, onde há uma troca, né, troca de um fóton virtual entre o elétron e o pósitron, aqui no meu segundo diagrama, que é dado por esse elemento de matriz aqui, essa probabilidade de transição, né? Quer dizer, esse elemento que dá a probabilidade de transição, que é proporcional lá à minha amplitude de espalhamento, que é dado por essa equação aqui. Novamente, né, observem que a importância do significado físico não é uma equação enorme por estar aí. E aí a pequena diferença é que aqui no propagador do fóton, a gente tem a energia inicial ou do pósitron ou do elétron, e desculpem, eu falei energia, mas é o quadro de momento desses elementos aqui, inicial e final. Só que observem lá logo que eu fiz a descrição do espalhamento elétron-pósitron, eu tenho 2 termos, e daí eu posso aglobar esses 2 termos através de uma única amplitude de espalhamento, que vai ser a soma de cada do canal S e do canal T. E aí, para a gente, né, ter os observáveis na nossa teoria, a gente descreve a seção de choque. O que significa a seção de choque? Ela fala sobre a área que mede a probabilidade de um processo específico de ocorrer a colisão. Aqui, então, a gente tem um fluxo V com uma área de secção reta A que se colide com um objeto-alvo. No nosso caso aqui, a gente tem isso aqui pode ser, né, é uma equação horrenda e tal, mas ela descreve os férmions, né, onde a gente tem as massas, as energias do férmio, os momentos dos férmions. Aqui inclui as médias de rotações dos férmions, né, que respeita a estatística de Fermi-Dirac. E aqui, né, a parte fundamental para a nossa análise é que para você ter uma seção de choque, ela é proporcional à minha amplitude de espalhamento ao quadrado. E aí a gente vai ter uma complicação, né? E como a gente está trabalhando com elementos né, o elétron e o pósitron, eles só diferenciam pela sua carga, mas contém a mesma massa, então isso vai simplificar enorme passo da nossa para fazer o cálculo da seção de choque. E além disso, né, para sair dessa equação e chegar nessa aqui, a gente utiliza a conservação do quadrimomento de energia. E aí, né, está a complicação do nosso sistema, né? Quando a gente calcula o módulo quadrado,
a gente vai ter, então, lá a probabilidade de ocorrer aquele a aniquilação, né, aquele canal S, a aniquilação do elétron do pósitron. A gente tem a probabilidade de ocorrer o canal T, ou seja, a troca de um fóton virtual entre o elétron e o pósitron, e esses termos aqui de interferência, né, que é a superposição desses dois fenômenos. E aí, né, abrindo as contas, a gente obtém essa equação enorme, horrenda, e ainda só uma parte dela, né? Mas não se preocupem com isso, é um trabalho matemático. Daí, para facilitar, né, a visualização da nossa sessão de choque, eu faço uma parametrização em relação ao meu centro de massa, né? Então, a gente tem os estados iniciais do elétron e do pósitron, e aí a gente tem os estados finais deles, né, dado por essas equações. Daí, fazendo a substituição, um leve trabalho matemático, eu obtenho essa equação aqui. Daí, portanto, esse aqui é o desenvolvimento final do meu trabalho, né? Que é a cálculo da seção de choque diferencial do espalhamento elétron-pósitron em nível árvore, ou segundo a expansão perturbativa. E aí, né, ainda assim é uma equação enorme, difícil de lidar, e aí a gente aplica para um limite, né? Que é o limite ultra-relativístico, ou seja, onde a energia é muito superior à massa dos constituintes. Aqui quase esqueci de falar. Aqui é interessante que existe a constante de acoplamento, né? Essa constante que é fundamental na física, né? E a gente vai ver no futuro o quanto importante ela é. Bom, e aí a gente pode fazer uma substituição de variáveis para fazer essa análise da seção de choque diferencial em relação ao centro de massa. Aí eu tenho essa equação aqui, né, mais simplificada, onde fazendo um plot dela, né, eu vou obter essa linha vermelha aqui, ó, né, e daí a gente, comparando com os dados experimentais do laboratório Tasso, a gente consegue fazer uma boa descrição desse nosso fenômeno, né? Então, a gente conseguiu um dos nossos objetivos. E daí, fazendo a integral dessa equação aqui, a gente obtém a seção de choque integral, que é dada nessa figura aqui. Só que daí a gente faz uma integração em relação ao ângulo sólido, né? Substituindo o cosseno de θ, né? Ele tem que ser menor em relação a x ali, ela tem que ser menor de 0,88, né? E ainda assim a gente demonstra um erro experimental abrangível, né? Porque são vários eventos que ocorrem. E outra observação aqui, que a nossa seção de choque total do espalhamento, ela tem o dobro de energia em relação ao centro de massa, né? Então, isso aumenta o nosso erro. E além de tem 16 parâmetros para fazer essa integração, então isso aumenta o nosso erro, que como a gente faz a luminosidade integrada, ela corresponde a mais de 166 mil eventos, né? Daí a gente faz um teste de aproximação, que é o π quadrado, e esse desvio fica em 25%. Por mais que ele grafique, né, aquela integral grafique bem os dados experimentais ali, mas a gente tem esses erros, né, para condicionar os parâmetros. Então, a conclusão do meu seminário, então, fica que a gente utilizou o formalismo canônico da teoria de campos, a gente observou as interações, né, a hamiltoniana de interação, no caso, associado com o operador de espalhamento, que é o operador S, e aplicamos uma teoria de perturbação em segunda ordem para nós obtermos a amplitude de espalhamento, né, a probabilidade de ocorrer tal processo. E dessa forma a gente conseguiu obter uma expressão geral para a seção de choque diferencial em nível árvore, né, que é a perturbação em segunda ordem, e que elas descrevem muito bem essa ordem e a ordem seguinte da série perturbativa. E daí nós derivamos o limite em altas energias, ou seja, em limite ultra-relativístico, com os dados experimentais do laboratório Tasso. E aí observamos um erro, né, da seção de choque integral de 25%. Bom, daí uma questão que nós temos essa teoria, né,
conhecida como a joia da física, que ela contém muito sucesso, né, nas suas observações. E aí pergunta que fica, ainda há futuro para QED, Quantum Electrodynamics? Bom, tem. Aqui eu exemplifiquei, né, com alguns papers, né. Aqui, esse primeiro paper aqui, da PLR, que eles determinaram a constante de estrutura fina, né, aquele termo lá que eu falei inicialmente, em 10 casas decimais, né. Então, essa teoria conseguiu mais bem descrever a constante de estrutura fina. Esse paper foi publicado em 2006. Um segundo trabalho aqui, publicado em 2003, que fala sobre a vibração fundamental de uma molécula de hidrogênio, aonde eles utilizaram as correções da eletrodinâmica quântica, e aí eles observaram sinais de uma quinta força fundamental. É um trabalho relativamente recente, ainda precisa de muitas contribuições, né? E aí eu decidi citar, né, um trabalho do ano passado, que foi publicado na Conferência Atlas, trabalho desenvolvido no CERN, né? Lembrando que a eletrodinâmica quântica é um passo fundamental para você estudar teorias mais profundas, né? As teorias mais fundamentais, como a cromodinâmica quântica. E ali eles observaram que, pela colisão de fótons, eles conseguiram criar matérias, né? Conseguiram criar matéria, né? Esse par aqui, né? Bom, aqui está a minha referência, vocês estão no horário bem certinho, né? Uma horinha. São muitas referências. Eu gostaria de agradecer ao seminário pelo convite, à Universidade Federal do Paraná, ao meu ex-orientador, o César Augusto D'Artora, minha família, e ao meu amigo que ajudou muito nesse trabalho, em várias discussões, o Luiz Vitorino Dallagnol, agora meu companheiro de mestrado de grupo. Esse aqui é um agradecimento, eu coloquei na minha apresentação, na conclusão do curso, serve para muitos que estão aí, né? Eu espero que outros que estão na peregrinação para a conclusão do curso de Física consigam também. Esse meme aqui foi feito pela minha amiga Tainá. Achei muito bom e o mundo precisava ver mais uma vez esse meme. Eu queria agradecer novamente a todos pela paciência, eu espero que tenha contribuído com vocês aí, para tirar algumas dúvidas, esclarecer sobre mais a área de eletrodinâmica quântica e principalmente motivá-los para prosseguir essa área, né? Ou também não prossiga igual eu, vem para o GFAM, né? Que a gente trabalha com espalhamento também, estudando propriedades de moléculas, né? Bom, eu encerro, passo a palavra para o pessoal aí. Se tiver pergunta, fica à vontade, o chat está aberto. Vamos passar então agora para a sessão de perguntas, só passar uma propagandinha antes. Se vocês tiverem, vão colocando aí no chat. Na nossa história, temos grandes nomes da ciência. Calcular, mas tudo no começo. Então, nos seminários da graduação em Física resolveu focar nesse início. Como se faz para ingressar no meio acadêmico? Que pesquisas estão sendo feitas atualmente? Como essas pesquisas afetam nossas vidas? Veremos a parte humana das pesquisas e muito mais. Em um determinado ponto X. Daí, quando a gente faz análise dessa integral, né, das equações daquele objeto físico, isso significa o quê? Que a gente tem um elemento lá naquele ponto X, a gente tem a aniquilação de um elétron, dado por esse último termo nessa integral aqui. No quadro vetor, a gente tem a criação de um fóton, e aqui, né, nesse primeiro termo do integrando, vai ser a criação de um elétron. E aí, quando a gente faz a análise, né, desse sistema físico, a gente vê que o elétron ele não pode se aniquilar, daí ele se cria novamente com a emissão de um
de um fóton. Porque isso quebra a conservação de energia, aí não tem significado físico. Existem problemas, né, que você pode pegar aqui um elétron, ele pode emitir um fóton, né? E daí, nesse caso, um elétron com uma determinada energia, quando ele emite um fóton, ele perde a energia. Esse é o conceito fundamental lá onde está desenvolvido no efeito fotoelétrico, né? E é isso que significa, então. Eu espero que tenha esclarecido. Espero ter sido claro. Beleza. Esclareceu sim. Muitíssimo obrigado, Ed. Imagina, eu que agradeço. Tá, tem mais uma pergunta aqui. Parabéns pelo trabalho, principalmente por reviver a memória de Vladimir Fock, que por vezes sofreu tantas tentativas de apagamento da história. Primeiro pelo nazismo e depois pelo macartismo. Minha pergunta é, por que o limite ultrarrelativístico? Quais seriam as modificações necessárias para obter os outros limites? Ah, sim. Muito obrigado pela pergunta. Quem fez a pergunta? Não sei. Mandaram no zap, acho que foi o Vitorino. Muito obrigado. Bom, eu vou colocar lá na minha expressão da seção de choque diferencial, a equação geral. E daí fica mais fácil de eu argumentar para vocês, né? No limite ultrarrelativístico, né, eu tenho que a minha energia ela é muito maior do que a massa do sistema, né? Então, eu posso pegar e desprezar esses termos de contendo massa, né? Eles ficam muito maiores aqui, né? Ficam muito maiores. E daí eu consigo desprezar vários termos e obtenho essa equação aqui, simplificada. Por outro lado, quando eu faço o limite, né, para baixas energias, né, o limite ultrarrelativístico é o limite de altas energias, né? Que é exemplificado lá quando a gente tem por exemplo, lá no acelerador de partículas. Já no caso de baixas energias, quando a gente, por exemplo, quer analisar uma tomografia, a gente não pode mandar um pósitron de alta energia, senão ia matar a pessoa, né? Matar o ser humano ali. Aí não dá. A gente tem que emitir uma energia bem baixa, ou seja, tendendo a zero, ou muito menor do que a massa do nosso sistema. Se lembre lá que a massa do elétron, a massa do pósitron é igual à massa do elétron, que é 10 a menos 28, se não me engano. E aí, né, aí a gente começa a aparecer infinitos aqui, né? Esse termo vai para zero, esse termo vai para zero, e aí a gente encontra esses problemas. Por isso que eu decidi não analisar, porque aí a gente precisa fazer outros tipos de correções, né? Que eu citei durante a apresentação as correções radioativas, né? Que é as correções de ordens maiores. É por isso que eu decidi não fazer essa análise aqui, embora durante o trabalho eu fiz uma análise aplicando o limite dessa equação para E tendendo a zero, aí eu aplico uma renormalização, ignoro uns termos, só que daí é muito chunfo, eu decidi não analisar, porque daí eu preciso de um passo a mais para fazer a renormalização do meu sistema, ou seja, tirar infinitos. Obrigado pela pergunta, espero ter esclarecido. Acho que é só isso da pergunta então, não tem mais ninguém que falou nada no chat. Legal. Então, Queria agradecer novamente a presença de todos e eu espero que tenha sido bem proveitoso. Muito obrigado mesmo. Tá, então acho que é isso daí. Desculpa aí pelo erro aí, eu fui meio burro aí, interrompi a transmissão sem querer aí, galerinha, mas... Então é isso daí, vamos encerrando por aí, valeu!